Boa tarde, boa noite, queridinhos. A aula hoje é sobre classificação periódica dos elementos e distribuição eletrônica. É um conteúdo extremamente difícil. Preciso que vocês prestem muita atenção para que a gente consiga um mínimo, que é vocês conseguirem fazer a distribuição eletrônica e como encaixar os elementos na nossa querida tabela periódica que está aqui atrás de mim, né? Então, tipo assim, vamos tentar, né? Dessa forma. Eu mandei para vocês junto uns slides, né? Eu mandei para vocês juntos aí um material de apoio, que é os slides, onde vocês podem estar aqui assistindo essa aula e olhando junto esses slides também, que vai ajudar vocês aí a se organizar conforme for o desenvolver da aula. No começo eu falo rapidamente da evolução histórica da tabela periódica, né? Hoje a gente usa o modelo atual, o modelo mais atual, né? Que é o do nosso querido... Esqueci o nome do cara, meu. O Mendeleev, né? Que é um... Não sei se é assim que se fala o nome dele, mas ele é russo e ele foi o que criou o modelo atual da forma que ela é hoje representada. Ela foi adicionada depois, né, com mais tempo, e acho que a última atualização, assim, em questão ao modelo foi em 1913, que é pela questão do número atômico. Então, Mendeleev, ele fez por massa atômica, separou, né, os elementos por massa atômica, aí veio o inglês, o Moseley, que fez por número atômico, que é o que hoje a gente usa, distribuição conforme o número atômico, né? A organização dentro da tabela. Ela é dividida em hidrogênio, que é um elemento separado. O primeiro elemento ele tem número atômico 1, então ele fica no topo da tabela, aqui, nesse daqui, né? Ele tá sem o elemento ali porque eu não coloquei, mas ele fica aqui. E depois nós temos os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres, separado conforme a tabela vai sendo preenchida. Tem características para metais e ametais, aí depois vocês podem estar dando uma lida para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Tem algumas características do elemento que faz com que a gente consiga separá-los dessa forma, né? O que vocês precisam entender que a tabela ela é separada por linhas horizontais que definem as camadas do elemento. Então, eu vou ter por linhas horizontais... Peraí, deixa eu tirar aqui para mim aqui mostrar para vocês. Então, a gente vai ter aqui, ó, linhas horizontais. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 linhas horizontais. K, L, M, N, O, P, Q. Depois nós temos as colunas. As colunas são as famílias. Então nós temos aqui os períodos, 7, e nós temos as colunas que são os períodos. As linhas é definida pela camada de valência. Aonde termina o meu número atômico é a minha camada de valência. E dentro da tabela a gente tem a separação pelos subníveis, que é o S, P, D e F. Então a gente fica separado mais ou menos assim. As duas primeiras colunas é o meu subnível S. Essas partes de cá é o meu subnível P, meu subnível D, que é o meio aqui, que são basicamente todos os metais, e o subnível F, que é os metais que foram adicionados, né, para não moldar, são derivados, né, de 2 metais que estão dentro do D, mas é o F, que são os que têm maiores números atômicos, que ficam na parte inferior aqui da tabela. Então a gente vai ter essa separação, né, então a gente vai ter aí as minhas famílias, que são as minhas linhas horizontais, e eu vou ter as minhas colunas, que são as linhas verticais, que é o que demanda o meu número atômico. Então, quantos elétrons
quem vai determinar a coluna que eu tô é o meu elétron, meu número de elétrons, que fica na eletrosfera, que é a minha carga negativa, número de elétrons que está na última camada de valência. Então, o meu número final, que vai determinar a minha coluna, e minha última camada determina a minha linha. E assim a gente consegue determinar certinho em qual lugar fica o elemento que a gente está usando como exemplo. Então, a gente vai ter as nossas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma tem um número máximo de elétrons. K, 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Então, ali eu vou ter o quê? O número máximo de elétrons que cada camada aguenta segurar nessa última camada de valência. Então, o quanto eu consigo segurar ali define como eu vou distribuir esses meus elétrons. Ah, e a última camada é K, tem 3 elétrons. Pode? Não. Não pode. Não pode, porque a camada K só suporta 2. Então, eu tenho que passar para uma próxima camada. Eu não aguento segurar 2, eu pego 2, fica aqui, e 1 fica na outra camada. Os meus subníveis, ele vai ser o que ele suporta nessa última camada. Então, eu vou ter S, P, D, F. S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons. Então, quando a gente estiver distribuindo, que a gente vai tentar fazer aqui com vocês, distribuindo o meu número atômico em camadas, eu tenho que lembrar que eu tenho a minha camada, que aguenta o máximo de elétrons, e eu tenho o meu subnível, que vai segurar o máximo de elétrons. Então, se eu tenho lá um elemento na camada M, que tem 18, mas ele tá na camada M, mas com um subnível D, eu consigo segurar 18 nessa camada? Não. Eu vou segurar só 10. E eu vou jogar 8 para minha próxima camada. Então, quem vai determinar o quanto eu vou ter que segurar na hora da minha distribuição eletrônica vai ser o meu subnível, que é o SPDF 2, 6, 10, 14. É meio decorativo. Depois que vocês pegam o jeito, vocês conseguem, tipo, relacionar rapidamente essa questão. Então, como eu tinha falado, nós temos as duas primeiras linhas da camada S, a segunda parte da camada no lado mais extremo, eu tenho o subnível P, no meio eu tenho o subnível D, e eu tenho os meus elementos que foram adicionados como subnível F, logo abaixo, né? A classificação, como que você vai distribuir esse número de elétrons? Tem uma sequência que é você colocar K, L, M, N, O, P, Q, S nas linhas, K, L, M, N, O, P, Q, S, P, D, F. E vai numerando. A partir que você faz essa numeração, tem uma ordem que eu vou deixar aqui embaixo, que é uma ordem crescente, que é um jeito de você não ter que montar sempre a forma prática. Vocês vão pela sequência numérica ali embaixo. Então, você vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e assim por diante. Dá para perceber que não é uma ordem sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ter uma variação. Porque quando a gente está distribuindo, a gente não distribui ele em linha reta. A gente distribui ele na diagonal. Eu vou tentar fazer um desenho e depois colocar aqui já para vocês, que você vai ter as flechas sempre de cima para baixo, na diagonal, cortando os seus subníveis, e a cabecinha de uma flecha é sempre ligada à bundinha da outra flecha. Então, você faz 1, sobe, 2, sobe, 2, 3, sobe, 3, 4, sobe, 3 e assim por diante. Então, ele não vai estar numa ordem numérica ordinal que a gente conhece. Vocês vão ter ele distribuídos na forma diagonal. Nós vamos começar aqui a fazer a nossa distribuição eletrônica.
o sistema de Linus Pauling, que vocês vão decorar ela, como eu já tinha dito antes, é muito complexo. Então a gente vai tentar fazer da forma para vocês aprenderem a montar, que acaba ficando mais fácil. Vocês vão separar primeiro as suas linhas. Quantas linhas vocês têm? A gente tem 7 linhas. Então a gente tem a K, L, M, N, O, P e a Q. Vocês vão numerar essas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vão fazendo isso de forma decrescente. Por que a gente fez 4 colunas para essa linha decrescente? 4 colunas? Porque eu tenho que lembrar que eu vou ter que colocar aqui os meus subníveis. Então eu tenho aqui os meus níveis, que são as minhas linhas, K, L, M, N, O, P, Q. E eu tenho os meus subníveis, que são 4. Por isso a gente faz somente 4. Aí nós colocamos os nossos subníveis. S, T, D, no subnível F. Feito isso, a gente coloca o máximo de elétrons que eles vão segurar. A gente sabe que o F, subnível F é 2. O meu subnível P é 6. Meu subnível D é 10. E o meu subnível F é 14. Aqui eu montei o diagrama. Como que eu vou decorrer o meu diagrama? Como que eu vou descobrir aonde eu tenho que ir? Vocês vão vir e vão traçar linhas diagonais em cima de cada subnível aqui. Em cima de cada subnível. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas decorrentes. E cada linha dessa é uma flechinha. Pra vocês nunca esquecerem. É uma flechinha. E essa flechinha, ela faz como que ela vai fazer o sistema inverso. Você vai pegar, como que você vai ler? Você vai começar início. O meu início aqui. Eu vou descer. Essa flechinha eu vou ter que começar a ler ela da onde? Daqui de cima. Aí eu vou ler. A segunda flechinha vai da onde? Daqui de cima. A terceira flechinha eu vou ler daqui de cima. A quarta, mesma coisa. A quinta, mesma coisa. A sexta, mesma coisa. E a sétima, igualmente. Então como que eu vou ler? Eu vou ler assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F4, 6D10, 7P6. Então, eu vou lendo sempre nessa diagramação aqui. Eu tendo uma sequência decrescente perfeita. Feito isso, eu tenho um exemplo de um elemento aqui, ó. O escândio, de número atômico 21. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do escândio? Eu vou começar. Eu tenho que somar os meus elétrons aqui no máximo até chegar a 21. Então eu começo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Aí sobe. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Acho que a gente já chegou. Então o que vocês fazem a partir de agora? 2 mais 2 eu tenho 4, 4 mais 6 eu tenho 10, 10 mais 2 eu tenho 12, mais 6 eu tenho 18, 19, 20, e aqui seria o meu 21. Eu posso terminar em 3D10 para o escândio? Não, eu tenho que terminar em 3D1. Eu tenho que terminar em 3D1, porque aqui eu vou ter 21 de número atômico. Então, o que acontece? Onde que o escândio vai estar na tabela? Ele vai estar na camada 3, que é a camada M. Então, vai estar na linha M, no D1. Na minha distribuição de D1. Então, eu sei que o meu escândio 21, ele termina em 3D1. Como que eu vou fazer agora o do meu potássio, que é 19? Mesma coisa.
2, 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. E aqui ele vai terminar, o potássio ele termina aqui, mas ele precisa de só mais um, 18 só mais um. Então ele termina em 4S1. Então ele termina em 4S1. Aonde? No caso aqui o meu potássio. E aqui é o meu escândio. Terminando com o número, o potássio termina com o número atômico 19, termina no 4S1. Se é no 4S1, ele vai terminar na camada 4, então no caso na linha 4, no meu subnível 1. E termina no subnível D1. O meu subnível D, ele é limitado por esse espaço aqui, por todo esse espaço. Então, se é no D1, eu tenho o meu D1 aqui. Então, eu sei que o meu escândio na tabela periódica, ele fica localizado aqui. Quando eu falo do meu potássio, ele falou que ele termina no 4S1. No 4S1, então termina o quê? Na minha quarta linha. 1, 2, 3, 4. Quarta linha no subnível S1. Subnível S é essas duas colunas. Então, eu tenho S1 e S2. Então, se ele termina no 4S1, eu sei que o meu potássio, ele fica localizado aqui. E assim a gente consegue organizar todos os elementos para estarem em todas essas camadas, sem decorar a tabela periódica. Hoje a gente não decora a tabela periódica, a gente decora o quê? A distribuição eletrônica. Assim que a gente faz ela corretamente, a gente consegue encaixar qualquer elemento em qualquer lugar dessa tabela periódica. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou tentar gravar mais alguns vídeos mais próximo até para vocês conseguirem visualizar melhor toda essa distribuição. Mas para início, eu acho que isso aqui dá pra gente, certo, lindinhos? Espero aí até a próxima aula. Tchau, tchau!